Fica confortável com a câmera? Você deve estar acostumado já. Toda semana que vem aqui entrevistar. Mas não que isso signifique que eu seja bom, mas eu acostumado eu tô. Mas sou mal de câmera. Daqui a pouco vocês vão ganhar o prêmio de Jabuti aí. Não, a luta é longa ainda. A gente tá na Sul-Americana por enquanto. Né? Vamos chegar. Enfim, Bruno, uma pergunta básica. O PCC ele tem uma jurisdição, tem uma lei do PCC? Não tem uma lei, mas tem os estatutos, né, os protocolos. Eu acho que isso é muito importante para entender o PCC. Né? Tem os estatutos que ajudaram na fundação do PCC e na ideia do que significava o PCC. Ele se tornou público em 97 pela primeira vez. Depois teve uma nova versão do estatuto, né? Na primeira versão era muito parecida inspirado no Comando Vermelho, na época que eles eram mais próximos, e no lema Paz, Justiça e Liberdade, né? Em 2011 e 2012 surgiu um novo estatuto que eles colocaram Paz, Justiça, Liberdade, União e Igualdade. Se não me engano, a União são 5 outros mais outros 2 lemas e alguns detalhes. Mas eu acho que uma das características do PCC é justamente essa coisa de colocar no papel os protocolos e as regras e as normas do mercado criminal. Talvez essa seja uma grande diferença, porque eles atuam como uma agência reguladora do mercado criminal. E você estabelecendo regras e colocando no papel, e não de uma forma imposta, porque na verdade eles administram umas regras que geram tradicionalmente do crime, eles conseguiram se consolidar a partir disso. O que seriam esses tribunais de exceção? Eles partem disso, desses estatutos? Os tribunais e os debates, né? Os tribunais é um termo da imprensa, eles chamam de debates, né? São formas de estabelecer consequências para aqueles que praticam equívocos, né? Erros. Então, eles não dizem que são tribunais porque eles falam que os tribunais aqui produzem muita injustiça. Então, eles fazem mais segundo eles, é uma forma daquele que errou prestar contas e assumir as consequências dos seus erros, com espaço para diálogo, conversa. Então, sempre tem que ter as partes envolvidas, a pessoa que acusou tem que ter algum tipo de prova. Claro que isso não é regra, né? Podem acontecer várias injustiças, inúmeras injustiças acontecem, e mortes e ações muito cruéis acontecem, mas pelo menos é essa a filosofia que eles falam e que eles argumentam para defender esse processo. Então, tem as leis do crime, tem os protocolos que eles estabelecem por meio dos salves ou dos estatutos, e aqueles que erram, ou aqueles que desrespeitam essas regras, vão ter que assumir as consequências nos debates e vão ter que prestar conta desses seus erros. Como você falou, essas regras já meio que pré-existiam. Quando você acha que foi o momento que eles consolidaram essas regras? Eu acho que o PCC se propõe a isso, né? Ele se propõe a ser essa agência reguladora do crime junto com o sindicato quando eles são fundados. Então eles iriam ajudar os presos e acabar com as covardias dentro das prisões, né, como eles chamavam. Então, o Carandiru, a penitenciária do Estado, a própria penitenciária de Taubaté, tinham grupos que humilhavam os presos novos e havia uma truculência pesada nos presídios, né? Então, dependendo da sua vivência, do seu tempo no crime, você dormia numa cama. Existia um comércio muito grande das pedras, né, que eles chamam, que são as camas no Carandiru, e aí quem pagasse mais podia dormir na parte de cima, que era mais ventilado. Tinha uma série de regras e um comércio e uma opressão, né, como eles diziam. E aí o PCC surge com esse discurso de fazer a revolução no sistema e acabar com essa opressão e criar um modelo que ninguém fosse mais do que ninguém, né? O crime fortalece o crime não oprime o crime. O nosso inimigo é o sistema, né? Essa é a fala deles. O nosso inimigo é o Estado, é a polícia, não somos nós mesmos. Então a gente vai ter que fazer essa gestão para que um não oprima o outro dentro dos presídios, que era o principal reduto de poder deles, né?
como você acha que eles conseguem estabelecer esse status de agência reguladora? Tem algum ponto principal? Eu acho que tem, de um lado, o discurso, que faz sentido para a massa carcerária, então eles não estão falando em defesa dos próprios interesses de uma facção, por exemplo. Eles estão falando em nome de um contrato coletivo, de uma nova regra que beneficiaria a todos. Além disso, eles matam os opositores, né? Muita violência, muito sangue ao longo de anos. Demora para eles dominarem os presídios 9, 10 anos. Muita gente morre nesse processo. E a própria transformação do sistema penitenciário, que começa a expandir e a crescer muito em pequenas unidades. O Carandiru é implodido e se constrói várias pequenas unidades no interior do estado. Eles sabem crescer e se posicionar nesse novo modelo que está criando. E o grande divisor de águas desse período histórico eu acho que é 99, 2000, 2001, quando os celulares surgem e se popularizam e transformam as prisões. Com os celulares, as prisões viram uma outra coisa, porque a partir dela você consegue costurar redes de negócios e criar amplas redes de compra e venda de drogas e permite novas possibilidades que antes não eram tão simples assim. Mas como você diz, essa moral coletiva, como se diz no livro, ela transcende as prisões, certo? Sim. Então, você conta aquele caso de Pirassununga, por exemplo. Então, você diria que, por exemplo, toda quebrada aqui de São Paulo, que a gente considera uma parte da premissa que estão sob a jurisdição do PCC, ela tem esse poder paralelo e qualquer morador dela pode solicitar, então, disciplina. É muito menos organizado e muito menos capilarizado do que parece. Se formos pensar nos últimos dados que a própria Justiça tinha coletado, em São Paulo haveria 11 mil membros do PCC, 11 mil integrantes e 30 mil no Brasil. Agora você pensa, 11 mil integrantes do PCC, 80% até mais estão presos. Então sobraria 2 mil pessoas do lado de fora das prisões. Pensarmos numa população de 20 milhões, que é a da Grande São Paulo, como é que 2 mil pessoas conseguem fazer com que as pessoas obedeçam? Sendo que tem todas as dificuldades de uma quebrada. Então, eu acho que essa é uma pergunta importante. Por que as pessoas obedecem? Por que uma nova moralidade passou a vigorar nessa cena criminal? Por que essa autoridade passou a ser respeitada? Será que ela representava algum pacto que interessava a maioria que convivia nesse mundo do crime? Talvez isso, eu acho que essa é a questão. Como é que uma autoridade se faz para ser obedecida? Pela presença ostensiva em todos os territórios, em todos os lugares? Ou por elas representarem um projeto coletivo que faz sentido para a maioria que está obedecendo e eles passam inclusive a colaborar para que os outros respeitem essa legislação? Então, os debates são sim simbólicos e têm um papel nesse processo, mas eu acho que é um equívoco imaginar que a presença territorial do PCC é que é importante para isso. Não. É todo esse novo modelo de gestão do mundo do crime, onde os presídios são fundamentais para regulamentar esse comportamento. Então, por exemplo, se você está numa quebrada, se você vive numa quebrada, segue uma carreira criminal e não tem um membro do PCC, ou se você não necessariamente tem uma disciplina lá muito próximo, mas assim, pessoas que vivem nessa carreira ou transitam por essa carreira, sabe que desrespeitar a lei do crime consolidada, já relativamente consolidada, vai ter que prestar contas quando for preso. E a chance da pessoa ser presa é grande. Inclusive as prisões têm um papel de quase MBA, como eles próprios chamam de faculdade, né? Você amplia a sua rede de contatos e tudo mais. Então, quando você vai para a prisão, vão perguntar vão levantar sobre sua carreira no crime. Esse cara já pisou na bola com alguém, ele tem algum inimigo, não tem, ele respeita as leis do crime. E se ele for um cara que desrespeita, ele vai cumprir pena no seguro. Então, assim, cumprir as leis do crime
e se submeter a essa legislação criminosa, informal, é quase um seguro-prisão para você cumprir pena bem. Então, assim, é todo um mecanismo que funciona e faz com que a pessoa que conta com a possibilidade de passar pelo presídio já tenha um outro tipo de comportamento, você cria uma nova forma de controle de comportamentos criminais que beneficia o coletivo criminal. Então, assim, não é que eles estão fazendo que as pessoas obedeçam em benefício do grupo deles. Eles fazem essa legislação e criam toda essa estrutura em benefício de uma coletividade criminosa, que é perseguida pelo sistema, que é morta pela polícia, que não tem direitos na prisão. Então, é em nome desses que eles estão falando e no discurso o crime fortalece o crime. A gente tem que se ajudar. Então, tem um pouco essa filosofia por trás, né? Entendi. Você, em determinado momento desse capítulo, você fala questão dicionário até, como se você tem muitos estatutos. O que seria esse dicionário? O dicionário, a gente teve acesso, eu e a Camila, né? Com uma série de palavras e uma série de... Ele é um dicionário, ele é assim, é o mesmo dicionário para todo mundo? É o mesmo dicionário que eles reproduzem. E ele é um documento relevante, assim, tipo, sei lá, que nem o estatuto. Ele é um documento... É mais uma das orientações que o PCC tem. Mas toda disciplina vai ter, por exemplo, esse dicionário. Então, eu acho que não dá para pensar como se fosse um Estado, o PCC, ou como se fosse uma burocracia de um mundo civilizado e formal, né? É difícil eu dizer se todos têm, se não têm, mas é um saber, vamos dizer assim, que circula. E é um documento de consulta. Se você tem dúvidas sobre como proceder ou sobre que decisão tomar, você vai consultar algumas bases, alguns pilares desse debate que vem sendo feito há 20 e tantos anos, né? Então é uma forma de você colocar no papel e tentar criar categorias de coisas que vêm sendo debatidas e vêm sendo conversadas. Então é uma referência importante, como outras são referências importantes, né? Para te dar um norte do que é viver do lado certo da vida errada, né? Como eles dizem. Eles vivem do lado certo de uma vida errada. O que é o certo na vida do crime? Então você vai colocando no papel, vai estabelecendo categorias, protocolos, regras, moralidades e tudo mais. Entendi. Esse termo que você usa, conscientização, é um termo que você pegou deles ou é um termo que você elaborou? Sim, não, é um termo muito falado em São Paulo, né? É um termo muito usado, inclusive no hip hop. Assim, são coisas que não são inventadas por eles, né? Tem uma história na própria cultura de periferia de São Paulo. Então, consciência é um termo marxista, é um termo de esquerda, né? Consciência de classe. Você tem que ter consciência de quem você é, de onde você vem, qual o seu papel, qual é o seu grupo, o grupo que você pertence. Você é do crime, mas você está do lado certo de uma vida errada. Então, são termos que vão sendo reinventados, né? e utilizados para outras finalidades ou para outras situações, né? Outros contextos. Então, a gente tem que pensar que a periferia de São Paulo tem uma história muito rica em termos de política, é a base dos movimentos sociais, o sindicalismo surge na Zona Sul com as fábricas e todas as lutas sindicais surgem lá. Tem as próprias comunidades eclesiais de base que fazem um trabalho importante nessas regiões de São Paulo. O termo caminhada, por exemplo. Caminhada que é muito usado no hip hop, é muito usado no crime, é muito usado nas gírias masculinas urbanas de periferia. É um termo da teologia da libertação. A caminhada é um termo religioso, então aí são reutilizados. Então, você tem uma cultura histórica, né, que eles vão dialogando com as tradições e com a história das próprias periferias, né? Interessante isso.